quanto mais longe de Jesus estamos, mais acusamos os outros. Quanto mais perto de Jesus, mais amoroso você é. Quanto mais longe de Jesus, mais condenação você dá aos que estão perto, que você conhece o pecado deles. Porque na verdade é assim, quando se fala de gravidade de pecado, você considera que o pecado dos outros é muito grave, os seus não, os seus que é isso, que é isso? Afinal de contas, Deus conhece o meu coração. É como alguém servir na igreja, arrumando uma cadeira ou até limpando lá um vaso sanitário, e ele achar, olha, ninguém faz, sobrou para mim, porque ele não tem prazer em fazer. Escute, tudo que você tem oportunidade de fazer no reino de Deus, faça da melhor forma possível, porque você não faz para agradar a homens, você faz para agradar a Deus. Nós temos relato de cura de câncer que aconteceu num abraço que um diácono deu na porta da igreja. Você pensa que o milagre acontece só quando o pastor começa a falar? Às vezes quando alguém está estacionando o carro lá, Deus já começa a agir, Deus já começa a fazer, Deus já começa a abrir portas, Deus já começa a prosperar. A expressão para eles é muito grande o pecado deles. Eu não quero cometer esse pecado não. Eu quero cada dia mais estar interessado nele. Eu anotei aqui algumas coisas. A primeira é uma pergunta: somos crentes de verdade? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente? Pois bem, o versículo 3 do capítulo 1 de primeiro livro de Samuel diz assim: estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. É interessante, eu fiquei intrigado, porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê algumas expressões diferentes. Por exemplo, você vai encontrar a expressão mais à frente que Samuel era profeta. Você vai encontrar mais à frente que Jeú era rei. Você vai encontrar um pouquinho mais para frente que Davi era rei. Você não encontra que Davi estava como rei. Você encontra a expressão dizendo era rei. Aliás, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, o texto diz: e Melquisedeque, este era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, quando você olha para Ofni e Finéias, o texto não diz eram sacerdotes. O texto diz como sacerdote. Quer dizer, eles tinham uma operação no fazer, mas não eram. Indica o modo, mas não a essência. Indica o jeito, a maneira, mas não a essência. O texto diz que eles estavam como, mas não eram. É como se fossem, mas não fossem. Está lá, parece ser, mas não é. Parece ter a verdade, mas não tem. É como construir um castelo gigantesco na areia, na praia, e você até pode entrar dentro dele, mas na primeira onda desmorona, porque só serviu para ser admirado por alguns momentos. Triste realidade. Tem muita gente assim, vivendo de aparência.
Parece ser, mas não é. Parece ser alguém, mas não é. Tem cara de crente, mas não é crente. Tem jeito de crente, mas não é crente. Parece ter comunhão com Deus, mas não tem. Sabe até falar, mas não tem altar. E aí alguém vai dizer: pastor, a minha família parece aquela família do pote de margarina. A família perfeita, mas não é. Eu louvo a Deus que você está aqui nessa manhã, porque hoje você vai sair daqui batizado no amor de Deus. Hoje você vai sair daqui tomado pela glória de Deus. Hoje você vai sair daqui para viver algo novo do Senhor na sua vida. E sabe por que eu falo sobre esse negócio de aparência? Porque essa é uma preocupação que a gente tem. Veja bem, hoje quando estava saindo de casa, deixei as alianças por um descuido. De verdade, muitas vezes eu tenho que subir de novo para pegar. Hoje é que não abriram a porta. Então, veja, a gente se preocupa com a reputação, com a imagem que a gente passa. A gente se preocupa, por isso que você, irmão, você olha para sua esposa e diz: amor, vamos. Ela fala: vamos. Você passa a mão no gel, pega o pós-barba. Estou pronto, amor. E ela está lá assim, ó. Aí ela coloca um negócio aqui e tu fala: ah, vamos embora? Ela fala: não, tem outro lado. Quer ver o dia que ela olha para você: ah, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Tem que botar silicone. É para levantar os que caíram. Ou ela fala: não, não dá. Olha, o meu beiço entrou para dentro. Ela pega e põe, fica assim. E vai, sabe, colocando. Eu já contei para vocês que eu fui num velório. Cheguei no velório e olhei. Tinha uma senhora rindo e chorando ao mesmo tempo. Fiquei apavorado com aquilo, eu nunca vi. Tinha um homem, não sei, ele tinha vantagens financeiras, aquele homem. E quando eu olhei para o caixão, eu vi, até era um homem distinto, até a roupa que estava no caixão era distinta. E olhei para ela, ela sorria e chorava ao mesmo tempo. Eu pensei: ela está triste porque ele foi, está feliz porque ficou. Só pode ser isso. E aí alguém falou: não, pastor, faz poucos dias que ela fez umas plásticas, fez aquele negócio, eu acho que ela fez até aquele negócio de fio russo, que é um fio que tu dá assim, ó. Rapaz, aquele negócio puxando assim, ó. E puxa tanto que depois, se fizer assim, ó, com o pé, faz assim, ó. Rapaz, fica tudo emendado o negócio. Não, eu sei, porque eu já me preocupei muito com imagem também. Eu já fui para a academia e vou dizer, enquanto eu pegava aquele peso de 2,5 kg, altamente concentrado, do meu lado chegou um maromba. Aí, irmão, rapaz, digo, não pode, misericórdia. Eu pensei: quando é que eu vou chegar nesse negócio? E o pior é você chegar em casa, depois de uma semana de academia, tirar a camisa, olhar para o espelho, e você fica pensando: quando é que vão aparecer os gominhos, porque só aparece o gomão mesmo. Rapaz, é luta, é aparência. Não, você olha para o pastor Paulo Mazarém, você fica perplexo. Ele é exemplar, é invejável. Tudo bem,
O terno rosa não tem coragem de usar, não. Por motivos óbvios. Mas ele usa. Mas tem umas becas dele que eu digo, caramba, tá muito bonito esse pastor. Pode mandar para representar em algum lugar, só tem que cuidar para ele não botar nem aquela jaqueta brilhosa. Mas tem que ter coragem também. Aí eu falei para um irmão, pois é, você viu que coisa o pastor Paulo usando aquela jaqueta brilhosa. Aí ele virou para mim, e você, pastor, que usava aquele terno prateado? Rapaz, que coisa. Eu tinha um terno que eu chegava num lugar, meu Deus, você para olhar para mim, o que aconteceu? Meu Deus. Aparência. A aparência não é uma coisa que precisa ser desprezada. Não, olha, eu só me relaciono com o interior das pessoas. Se você ligar a televisão e aparecer uma pessoa, cabelo todo desarrumado, toda desajeitada, toda anarquista, e ela disser, olha, eu quero falar sobre finanças, você não assiste. Você vai dizer, o que um cara com essa aparência vai me ensinar sobre finanças? Porque a gente julga o livro pela capa. Um advogado não pode chegar lá na frente do juiz de bermuda, e aí, morou, vossa excelência, vim aqui tratar um lance contigo. Pode? Não. Um advogado pode olhar para o filho, rir com o filho, fazer piada com o filho, mas na hora que ele se coloca diante de um juiz, o seu posicionamento precisa ser diferente. Então, a aparência é uma coisa importante. Diga, a aparência é uma coisa importante. Agora escute, não é a coisa mais importante. Porque a gente, por muito tempo, tratou as coisas assim. Já que não é a mais importante, desconsidere, desqualifique e ignore a necessidade disso. Não. A aparência é uma coisa importante. Mas, mais importante do que a aparência é a essência. Pense na importância de se colocar bem, mas pense mais ainda na sua essência, em quem você é. Se preocupe com o que as pessoas estão vendo em você, mas se preocupe mais ainda em quem você é. Em segundo, eu anotei aqui, não podemos fingir servir a Deus. A nossa vida de servir a Deus não pode ser uma vida de fingimento. Sabe por quê? Você pode fingir diante das pessoas e passar uma imagem e conseguir passar uma imagem do que você não é. Mas você nunca conseguirá ludibriar Deus. Aliás, escute, sabe como é que funciona o céu? O céu funciona com a verdade. Vou repetir. O céu funciona com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não pense que a verdade é uma ideologia, uma filosofia, que a verdade é uma ideia, é um projeto, é um plano, é um sonho. Não pense que a verdade é uma utopia. Pense sempre que a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, por isso que quando alguém se encontra com Jesus, se encontra com a verdade de quem ele mesmo é. Você pode chegar diante de Jesus, fingindo muita coisa,
Você pode chegar diante de Jesus mostrando ser o que você não é, mas quando você bate de frente com Jesus, a verdade de Jesus te confronta, te constrange, te expõe. E aí quando você percebe, meu Deus, eu nem sabia que isso me fazia dano, me fazia mal. Eu não sabia que isso me causava esse transtorno, esse problema. Eu não sabia que isso era tão grave. Porque a verdade de Jesus te expõe. A gente, quanto mais perto de Jesus está, mais entende que precisa mudar. Quanto mais longe de Jesus estamos, mais acusamos os outros. Quanto mais perto de Jesus, mais amoroso você é. Quanto mais longe de Jesus, mais condenação você dá aos que estão perto, que você conhece o pecado deles. Porque na verdade é assim, quando se fala de gravidade de pecado, você considera que o pecado dos outros é muito grave, os seus não, os seus que é isso, que é isso? Afinal de contas, Deus conhece o meu coração. Diante de Deus só vale uma coisa: a verdade. Não tem gambiarra, não tem como ludibriar, não tem como inventar nada. Diante de Jesus é a verdade. Os homens olhavam para Ofni e Finéias e diziam: uau, olha só, sacerdotes. Mas Deus já os havia rejeitado. Deus os havia rejeitado. E por que havia rejeitado? Porque havia uma ordem, como as coisas deveriam ser feitas quando um animal era sacrificado ao Senhor pelo pecado do povo. E eles desrespeitavam aquilo, comiam carne com sangue, manipulavam as ofertas no altar do sacrifício, tratavam com desprezo o que era trazido diante da casa de Deus, olhavam para as coisas santas e menosprezavam. É como alguém que diz: é mais um culto, fazer o quê? Eu tenho que ir para cumprir tabela, porque se eu não for, Deus pode me castigar. A pessoa já está fora da visão, está fora do compromisso, está fora da essência. A pessoa está distante do que ela precisa ser. Porque eu não venho para o culto para cumprir tabela. Eu venho para o culto porque eu amo a presença. Eu venho para o culto porque eu quero adorar. Eu venho para o culto porque eu quero uma experiência nova. Eu venho para o culto porque eu quero ser marcado por Deus. Sabe o que eu vejo quando olho para Ofni e Finéias? Falta de temor a Deus. Eu sempre falo, é minha definição de temor a Deus. E eu repito porque eu acho que é importante. Temer a Deus é ter medo de perder a comunhão com Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter medo de pecar e porque pecou, perder a presença de Deus. O maior exemplo de alguém que está perdendo o temor, mas corre para a presença de Deus, é quando Davi, após ter o seu pecado exposto diante do profeta Natã, ele se humilha no Salmo 51 e diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele diz: sonda-me, Senhor. Dá uma olhadinha como estão os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração, a minha alma. Dá uma olhadinha. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não retires de mim o teu Espírito Santo, em outras palavras, dizendo: eu posso perder tudo, o reinado, a autoridade, a notoriedade, a referência, mas eu não posso perder a tua presença. É quando você desconsidera tudo, dizendo: o que é mais importante para mim é a tua presença. Porque o sucesso da sua semana, o sucesso do seu mês, o sucesso do seu ano, o sucesso da sua família, o sucesso da sua casa, começa num culto que você levanta as mãos e começa a adorar a Deus. Quanto mais íntimo você se torna de Deus, maior será a probabilidade de milagres acontecerem na sua vida.